Você vai ver nesse vídeo como que um projeto de lei deixa de ser projeto e se transforma ou não em uma lei. PL significa projeto de lei ordinária. Não tem o O, mas essa é a convenção. Convencionou-se chamar-se as leis ordinárias de PL. E PLC é projeto de lei complementar. Os projetos de lei, seja projeto de lei ordinária ou complementar, podem ser rejeitados, podem entrar no legislativo e serem rejeitados, nesse caso, arquiva-se. Pode ser aprovado, projeto de lei pode ser aprovado e pode sofrer emenda. São as três coisas que pode acontecer com o projeto de lei. Ele ser rejeitado, ele ser aprovado ou ele ser emendado. A gente vai focar no processo de aprovação. O presidente da República, ele pode sancionar esse projeto de lei ou ele pode vetar esse projeto de lei. É o presidente da República que tem essa competência, a competência de sancionar ou vetar os projetos de lei para que eles se transformem ou não em lei. No caso do presidente da República sancionar esse projeto, a gente está falando do projeto e não da lei já pronta como lei. Não, é um projeto. Projeto de lei é diferente de lei. Então, o presidente da República, ele sanciona o projeto. Depois da sanção, vem a promulgação. E, por último, a publicação. Somente após a publicação é que o projeto de lei vira, de fato, uma lei. No caso do veto, o presidente da República ele tem 15 dias úteis para vetar. Porque ele tem que vetar, ele tem 15 dias úteis. Se passar de 15 dias úteis, essa lei ela será automaticamente sancionada, porque o silêncio do presidente da República implica em sanção. A sanção ela pode ser tácita. Ela é tácita quando o presidente ele não se manifesta. Então, passou 15 dias e ele não falou nada, significa que a lei está sancionada por ele. Agora, se ele quiser vetar, ele tem 15 dias para fazer isso. E o veto, ele não pode ser tácito. O veto tem que ser explícito, sempre. Se o presidente da República se silencia, não significa que depois de 15 dias, pronto, vetou. Não, porque o veto não é tácito. Tem que deixar claro que quer vetar. Ele tem 15 dias para isso. Mas ele também tem que apresentar os motivos desse veto. E para os motivos desse veto, ele tem 48 horas. O presidente da República tem 48 horas para apresentar ao presidente do Senado Federal os motivos do seu veto. O Congresso Nacional tem 30 dias, e perceba que aqui é 30 dias, não tem a palavra úteis. Parece bobagem, mas isso é importante. Se onde tinha 15 dias úteis, na sua prova, ele colocar só 15 dias, a questão vai estar errada. Se ele colocar 30 dias úteis, vai estar errado também. Né? E que diferença faz? A diferença entre você e 1000 pessoas. Às vezes um erro numa questão dessa coloca 1000 na sua frente.
ou 1000 atrás de você. Então, fica ligado. Então, o Congresso Nacional, o Congresso, não é a Câmara, não é o Senado, o Congresso Nacional tem 30 dias para decidir se vai manter o veto. E mantendo o veto, o projeto é arquivado. Então, o projeto chegou ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional, o projeto chegou vetado, chegou com veto do presidente, e o Congresso Nacional resolveu manter esse veto. Se mantiver esse veto, então arquiva-se o projeto. Simples assim. Agora, o que pode acontecer? O Congresso pode derrubar o veto. O que significa derrubar o veto? Significa que para o Congresso o projeto vale. O projeto não vai ser arquivado. Derrubando o veto, o projeto segue normalmente para promulgação. E quem é que vai promulgar esse projeto de lei? Esse projeto de lei pode ser promulgado pelo próprio presidente da República. É estranho, mas é isso mesmo. É estranho porque, afinal de contas, o presidente da República vetou o projeto. Imagina, o presidente veta o projeto. Se ele veta, significa que ele não quer que aquilo vire uma lei. Ele não gostou daquele projeto. Ele não quer que aquele projeto vire lei. Se ele vetou. Claro, gente, que não é simples assim. Aqui tem muito mais informações nesse assunto, mas eu estou colocando as informações básicas da Constituição Federal. Quando eu digo ele não gostou, não é que ele não gostou. O veto ele pode ter duas razões. Ele pode ter razões políticas e pode ter razões constitucionais. Às vezes, um presidente veta um projeto de lei porque ele achou que aquele projeto é inconstitucional. Ou ele veta porque é inconveniente e inoportuno. Aí são questões de natureza, aí é razão política. Certo? Mas ele pode promulgar o projeto que ele mesmo vetou. Mas como é estranho, né? Estranho isso. Já pensou? Pô, eu não quero que esse projeto vire lei e eu vou promulgar. O presidente do Senado pode promulgar. O presidente do Senado pode promulgar esse projeto de lei, caso o presidente não o faça. E se o presidente do Senado não fizer, não promulgar esse projeto de lei? Cuidado. Se o presidente do Senado não promulgar esse projeto de lei, a competência para a promulgação não é do presidente da Câmara, é do vice-presidente do Senado. Tanto o presidente da República quanto o presidente do Senado, eles têm 48 horas para promulgar o projeto de lei. Sobre o vice-presidente, a Constituição é omissa. Ela não dá um prazo para ele. E, depois de promulgada, a última fase é a publicação. Boa posse!